Olá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas aqui presentes. Vamos lá, pessoal? Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Eu sou da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Trabalho no departamento com o Fábio Custódio, Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados. Dentro do nosso departamento, né, e da coordenadoria que eu sou responsável, existe o GenteLab, que é o nosso laboratório de inovação e gestão de pessoas. A gente idealizou essa palestra de linguagem simples dentro do GenteLab, vendo todo o movimento mundial que existe sobre linguagem simples, né? A nossa ideia aqui hoje, no dia de hoje, não é que isso seja uma palestra com todas as formalidades, com todos os agradecimentos, né, das autoridades presentes, mas é muito mais um bate-papo para sensibilizar vocês sobre a importância da linguagem simples dentro da administração pública. Eu sei que eu acabei de falar isso, mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Edson Lins, que está aqui na frente. O Edson Lins, ele é diretor executivo da Educorp, que é a escola de Educação Corporativa da Unicamp. Então, muito obrigado, Edson Lins. Gostaria de agradecer também a Mara Alves e a Gabriele Martins, que estão aqui para fazer nossa palestra. Beleza? Então, linguagem simples, né? Qual é o objetivo da linguagem simples, né? O objetivo da linguagem simples é propalar a informação de maneira cognoscível, né? E evitar de ser pernóstico. É isso? Gente, eu descobri ontem o que era pernóstico. Né? Descobri a tempo, né? Então, gente, não é esse o objetivo, né? Nós, como servidores públicos, a gente costuma usar muitos jargões, né, muitos termos técnicos, né? Quem nunca recebeu um ofício escrito, né? Aproveita o ensejo, né, para renovar os protestos de estima, de elevadas estimas, né? A gente escreve e não sabe nem o que significa, né? Acho que Pedro Vaz de Caminha escreveu isso na carta em 1500, a gente está até hoje copiando, né? Tá, Vitor, você fez um monte de gracinha, mas não falou nada de linguagem simples. Então, eu não falei porque temos duas pessoas com muito mais gabarito para falar aqui sobre linguagem simples, né? Rapidamente, eu não quero tomar a fala de vocês, mas nossas palestrantes, elas vieram de São Paulo, elas são do 011 Lab, que é o laboratório de inovação da Prefeitura de São Paulo, e, também rapidamente, só vou dizer que eles são pioneiros, né? No Brasil foram os primeiros a fazerem isso. Então, eu gostaria de convidar aqui a Mara Alves e a Gabriele Martins ao palco. Obrigada, está dando para me ouvir. Obrigada, Vitor. Eu queria agradecer também, em nome do laboratório do 011 Lab, o convite para a gente estar conversando com vocês aqui hoje. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Mara Alves. Eu sou formada em Letras pela USP e estou dentro do Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura desde 2019. Então, eu entrei como estagiária, hoje eu estou como coordenadora do Programa Municipal de Linguagem Simples e também apoiando em outras áreas do laboratório, como gestão de pessoas, gestão de estágio e tudo mais. Vou passar para a Gabi se apresentar também. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer, eu sou a Gabriele. Eu entrei no Laboratório de Inovação em Governo lá em 2021 como estagiária. Concluí recentemente meus estudos na Unicamp em Ciências Sociais, então formei em 2022, e agora eu estou como assessora de projetos no laboratório e apoio algumas metodologias que a gente trabalha, principalmente linguagem simples, mas também outras que envolvem metodologias de inovação, gestão e metodologias ágeis. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, sempre passava em frente à prefeitura, mas nunca entrei, e acho que vai ser um momento bem legal e a gente espera participação também de vocês para a gente ter esse momento de troca realmente. Boa. Bom,
Queria apresentar, antes de tudo, um pouco do que é o 011. Deixa eu ver como eu passo aqui o slide. Será que... Problemas técnicos, a gente aguarda. Foi, agora foi. Pronto. Perfeito, obrigada. Bom, o Laboratório de Inovação em Governo da Prefeitura de São Paulo, ele foi criado em 2017, junto com a Secretaria de Inovação e Tecnologia, e a ideia de um laboratório de inovação, né, é o que a gente chama de uma tendência aí, desde os anos 2000 em vários países do mundo, e essa ideia surge da necessidade de pensar novas formas de trabalhar dentro do governo, né? Então, aqui no Brasil, o laboratório foi um dos primeiros a ser criados, e já em 2019 a gente já em 2017 a gente começou a idear o que seria esse laboratório, né? Então, a ideia é que fosse um espaço onde a gente pudesse testar novas metodologias. E algo que eu acho bem interessante trazer também é que muitas vezes a gente pensa na inovação como grandes soluções tecnológicas, robôs, né? E a partir dali a gente começou a olhar para a inovação também como todo jeito de fazer diferente dentro do setor público, né? Então, a ideia é que seja esse espaço onde a gente possa olhar para problemas públicos que existem há bastante tempo, que a gente enfrenta todos os dias, mas para pensar um jeito diferente de lidar com esses problemas. E, além disso, para ser um espaço também de experimentar essas novas formas de trabalhar, né? Então, a gente trabalha muito com projetos ágeis, mas sempre na dinâmica de teste e experimentação para, então, aplicar alguma nova metodologia ou alguma nova solução. E, bom, algumas das metodologias que a gente trabalha dentro do 011, além de linguagem simples, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, a gente também trabalha com a metodologia de gestão do conhecimento. Então, pensar como que a gente registra os conhecimentos que a gente desenvolve no nosso dia a dia, né? Então, pensando nessa metodologia, a gente tem o programa Copcola, que tem como objetivo mapear iniciativas em toda a prefeitura de equipes que já estejam inovando, né? Então, muitas vezes, uma equipe na Secretaria da Saúde, Secretaria de Transporte, está inovando e nem sabe, né? Porque ainda não tem essa percepção de que aquilo que ela está fazendo no projeto dela é inovador. Então, a gente mapeia essas iniciativas e transforma em guias, entrevistando as pessoas dessa equipe para entender como elas aplicaram aquela nova solução, para que, então, outras pessoas, outras equipes da prefeitura possam também replicar aquela metodologia usada. Então, hoje a gente já tem 25 guias do Copcola lançados, que estão disponíveis no nosso site, para quem quiser conhecer. Além dessa metodologia, a gente trabalha com a metodologia de inovação e gestão. Então, como no laboratório a gente não trabalha com serviços fim, né, a gente diz muito que a gente está ali no serviço meio, a gente sempre vai estar trabalhando com outras equipes da prefeitura, a gente tenta desenvolver, junto com essas equipes, capacidades para fazer uma gestão inovadora, né, no seu próprio órgão. Então, a gente vai apoiar as equipes a fazer o seu planejamento estratégico, a pensar como aplicar metodologias como design thinking, gestão da mudança dentro dos seus órgãos também. E a ideia é que, ao longo desse processo, tanto a gente do laboratório aprenda mais sobre aquele serviço, sobre aquela área, quanto a equipe também se desenvolva. Além disso, a gente também trabalha com a metodologia de ciências comportamentais, apesar de hoje ser uma metodologia que está inativa dentro do laboratório, porque a pessoa responsável não faz mais parte da equipe. É uma metodologia que, desde 2017,
a gente vem pesquisando, a gente também foi uma das primeiras iniciativas dentro do governo aqui no Brasil a pensar ciências comportamentais, que o que é, na verdade, né? Pensar como elementos do comportamento, né? Pensando no comportamento humano, une também a psicologia, como olhar para esse tipo de comportamento, como determinados grupos de pessoas, de cidadãos e cidadãs, agem, como essas pessoas fazem a tomada de decisão, né? O que leva uma pessoa a receber uma carta de pagamento do IPTU e pagar ou não pagar, né? O que acontece ali no caminho, desde o entendimento, a leiturabilidade da carta, até ela conseguir identificar como que ela faz o pagamento, se ela precisa ir presencialmente em um equipamento da prefeitura ou se ela pode pagar pela internet, né? O que elementos também podem acabar gerando desconfiança nessa pessoa para que ela olhe para aquela carta, né? E, enfim, desconfie e não se sinta segura para fazer o pagamento, né, do imposto. Então, todas essas perguntas são perguntas que a gente faz nos nossos projetos e que, pensando na metodologia de ciências comportamentais, a gente consegue reescrever as comunicações feitas pela prefeitura e consegue direcionar essas comunicações para incentivar um comportamento específico. Então, se em um serviço, por exemplo, um projeto de ciências comportamentais, além do IPTU que eu citei, que foi um projeto que a gente fez e um projeto que conseguiu mapear milhões aí, de reais em arrecadação, a partir dessas mensagens, dessas cartas enviadas, usando metodologia de ciências comportamentais, tem o exemplo dos Descomplicas, lá da Prefeitura de São Paulo, que são equipamentos onde a ideia é que seja o lugar mais fácil para as pessoas irem para resolver os seus problemas, né? Então, desde você fazer uma segunda via do RG até você conseguir pedir encaminhamento para um serviço específico da área jurídica, por exemplo. E nos Descomplicas a gente tem uma fila muito grande, né, de agendamentos, porque a cidade de São Paulo tem muita gente. E nesse projeto que a gente fez em parceria com a equipe responsável pelos Descomplicas, que também é da SMIT, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, a gente começou a pensar como a gente poderia fazer para diminuir essa fila de espera, porque o que acontecia, boa parte das vezes, é que as pessoas desistiam de ir no dia agendado e isso aumentava a fila também, né? Então, que tipo de mensagem de texto a gente poderia mandar para essas pessoas dias antes, no dia agendado, para dizer, olha, se você não precisa mais desse agendamento, cancela nesse link ou ligue no 156 para desmarcar o atendimento agendado, se você já conseguiu resolver o seu problema, porque assim a fila consegue rodar, né? Então, como fazer essas intervenções, né? Quando mandar essas mensagens, como essas mensagens são escritas, com que base de dados a gente pode lidar, né, para enviar essas mensagens para as pessoas sem também violar os direitos de privacidade de dados. Enfim, é um pouco disso que a gente faz também, pensando na metodologia de ciências comportamentais. E agora eu queria convidar a Gabi para apresentar melhor para vocês um pouco do programa e como a gente chegou, né, desde 2019 ao que a gente tem desenvolvido hoje. Bom, pessoal, aqui a gente traz um pouquinho do contexto que a gente nasce lá em 2019, e é um contexto em que 3 entre cada 10 brasileiras e brasileiros com idade entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. E, por outro lado, cerca de 1 em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo não possuem instrução formal ou ensino fundamental completo. Então, é a partir desse cenário que a gente começa a pensar lá em 2019 em linguagem simples. Diante desse problema, a gente traz esses 2 exemplos de problemas que são problemas que podem acontecer com qualquer pessoa. O primeiro exemplo é quando uma senhora quer saber até quando ela deve fazer o pagamento do IPTU, e aí ela se depara com a seguinte frase,
que está no Diário Oficial. O Diário Oficial é aquele documento super quadradinho, com as informações bem minúsculas, que a gente não encontra nada. É bem difícil de entender, mas ela se depara com essa informação. O contribuinte poderá impugnar a exigência fiscal no prazo de 90 dias contados da data de vencimento da primeira prestação ou da parcela única. E aí, quando ela lê essa frase, ela pensa, tá, não entendi, o que eu preciso fazer? Ou quando mesmo um homem ele perde um objeto na agência de correio e ele encontra a seguinte placa sobre achados e perdidos, né? Informamos que a tarifa do serviço de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Ele está com o objeto perdido, não sabe o que fazer, leu essa placa, ficou mais perdido ainda, né? Então, é pensando nisso que a gente olha para esse problema, que é que as pessoas não estão entendendo o que o governo fala. A população acaba tendo dificuldade de acessar serviços públicos quando elas mais precisam. O governo acaba gastando mais tempo e recursos para poder prestar os serviços. E aí o governo e as pessoas acabam ficando cada vez mais distantes e as desigualdades sociais são ampliadas. Então, é pensando nesse contexto, nesse problema, que a gente nasce com o seguinte desafio. A gente quer simplificar a linguagem da Prefeitura de São Paulo para que tanto as pessoas servidoras se comuniquem de forma simples com o cidadão, mas também que todas as pessoas consigam entender as comunicações da Prefeitura e consigam acessar os serviços públicos. Então, a gente trabalha com essas duas ideias, de que tanto o servidor, a servidora pública, ele precisa conseguir comunicar de uma maneira simples, mas a pessoa que está na ponta, que está recebendo essa informação, ela precisa entender e usar para o que ela precisa. Mas, afinal, o que é linguagem simples, né? A gente fala sempre a linguagem simples, tá, mas a linguagem simples ela é um conjunto de técnicas para transmitir as informações de uma maneira simples, objetiva e inclusiva. Ela nasceu em alguns países, como os Estados Unidos, mas atualmente ela está presente em mais de 40 países. Claro que cada um com a sua especificidade, né? Cada país arrumou o seu jeito de transmitir as informações de uma maneira mais simples, e aqui não foi diferente. Em 2019, a gente lançou o programa pensando se o texto é simples, a pessoa que lê ou tiver contato com o texto, ela vai precisar encontrar facilmente o que ela procura naquele material e documento, mas ela também vai precisar entender o que ela encontrou e usar a informação para fazer o que ela precisa. Então, ela precisa acessar um serviço, então ela precisa encontrar nesse material onde ela precisa ir, com quem ela precisa falar, se ela precisar de mais informações, qual canal que ela pode acessar também. Então, é um pouco desses três tópicos que a gente fala quando estamos falando de um texto, documento, um material, enfim, simples. Aqui eu trouxe um pouquinho como que foi o surgimento do programa. Falei para vocês que a gente surgiu lá em 2019, mas antes mesmo, lá em 2018, a gente começou uma fase inicial de exploração. Então, a gente começou a entrar em contato com pessoas, organizações, que já estavam falando sobre linguagem simples. Então, tanto organizações do próprio país como organizações internacionais. A gente teve o primeiro contato com a pauta lá com o pessoal da Colômbia, do programa Linguagem Claro. E logo depois disso, em fevereiro de 2019, a gente começou a conversar com pessoas que estavam trabalhando linguagem simples aqui no país. Então, a gente conversou com a Heloísa Fischer. A Heloísa é um dos principais nomes atualmente quando estamos falando de linguagem simples no Brasil. E depois dessa conversa com ela, a gente começou a fazer uma pesquisa mais ampla. Então, a gente começou a pesquisar o que as pessoas de outros países estavam fazendo de linguagem simples. Então, eles estavam fazendo projetos de simplificação. Não, eles estavam fazendo oficinas ou palestras para sensibilizar as pessoas. Então, a gente reuniu tudo isso no nosso drive, né? E a partir disso, depois de reunir todas essas experiências, a gente queria colocar a mão na massa e queria testar algumas coisas. Então,
a gente começou a fazer algumas oficinas e projetos pilotos dentro da própria secretaria que a gente está, que é a Secretaria de Inovação e Tecnologia, com equipes de diversas áreas. Então, a gente fez algumas oficinas com equipes que trabalhavam com a política de atendimento ao público. A gente fez oficinas com o setor jurídico. E aí, a partir dessas oficinas com os mais diferentes setores, a gente conseguiu ir construindo a nossa metodologia de linguagem simples. E aí, em novembro de 2019, então, depois dessa toda essa fase de pesquisa e experimentação, a gente conseguiu sintetizar tudo isso e lançamos o Programa Municipal de Linguagem Simples a partir do decreto. Então, o lançamento do programa, quando o decreto foi publicado, foi o momento que a gente tinha ali instrumentos legais para começar a fazer as ações de linguagem simples. Então, no decreto, tem desde o que a gente faz, quais são as nossas ações, como a gente poderia fazer isso. E a gente traz aqui que a linguagem simples é uma política, e é uma política para encurtar as distâncias entre o governo e a sociedade. Então, sempre que a gente apresenta a linguagem simples para outras pessoas, a gente traz esse instrumento jurídico, que é o decreto, porque, afinal de contas, quando a gente está falando de linguagem simples, não é simples, mudar a linguagem do governo. E aí as pessoas perguntam para a gente, tá, mas eu posso fazer isso? As pessoas que trabalham na Prefeitura de São Paulo, eu posso fazer isso? Eu posso mudar um termo jurídico? Eu vou ter respaldo para isso? E aí a gente traz que a linguagem simples é uma política, e que eles podem usar disso para simplificar textos, para ter comunicações mais simples também. Então, acho que esse é um dos pontos essenciais quando a gente está falando de linguagem simples lá na Prefeitura de São Paulo. E aí, quais que são os nossos objetivos enquanto programa, A gente trabalha principalmente nessas 3 frentes de atuação. A primeira é de sensibilizar pessoas servidoras para escrever de forma mais simples. E nessa frente a gente trabalha com oficinas. A gente, atualmente, na nossa metodologia, a gente tem a oficina de linguagem simples escrita, que é justamente a oficina para apoiar as pessoas que querem entender um pouquinho mais como simplificar documentos, textos, enfim, e-mails, todo tipo de documento escrito. Mas, nessa frente, a gente também tem a oficina de linguagem simples falada, que é uma oficina que a gente colocou recentemente na nossa metodologia, e é justamente a oficina que a gente mostra para as pessoas como se comunicar de forma mais simples. Então, sempre com foco no seu público, eu estou falando com um par meu, um amigo que trabalha no mesmo setor. Você vai se comunicar de uma forma, porque ele entende termos específicos dessa área. Mas quando a gente está falando com a população, com o cidadão, enfim, o equipamento da ponta, a gente precisa se comunicar de outra forma. E dependendo do equipamento que essa pessoa está trabalhando, ela vai ter mais desafios, vai ter mais dificuldade. Então, nessa primeira frente, a gente trabalha com essas 2 oficinas. Mas também a gente trabalha simplificando documentos públicos para facilitar o acesso da população aos serviços. Então, nessa frente, a gente desenvolve alguns projetos de simplificação de documentos que são estratégicos na prefeitura. E nessa etapa é uma das etapas mais longas que a gente trabalha, porque são projetos que duram ali entre 2 a 3 meses. Então, uma secretaria de direitos humanos, por exemplo, chega para a gente com um edital e fala, olha, editais são sempre difíceis e complicados de entender, mas a gente está tendo muito problema com esse daqui. As pessoas não estão conseguindo se inscrever. E a gente queria ver se dá para simplificar. Será que é possível? Tem como a gente simplificar um edital? E aí a gente começa um projeto de simplificação com essa equipe que é responsável por escrever o edital. Inclusive, esse exemplo que eu dei para vocês agora de um edital da Secretaria de Direitos Humanos é um exemplo, é um projeto que está acontecendo agora. A gente está simplificando o edital da Casa da Mulher Brasileira. Então, organizações se inscrevem para poder fazer a gestão da casa, e aí a equipe que é responsável por organizar todo esse processo procurou a gente para simplificar esse material. Então, durante as oficinas de simplificação, a gente começa a refletir sobre o documento. Então,
qual que é esse documento, para que ele serve, quem que é o meu público-alvo. A gente faz todo um processo de reflexão inicial para depois partir realmente para o diagnóstico do documento. Então, a gente senta com a equipe e começa a fazer marcações com canetas de diferentes cores, a partir das nossas 10 dicas. Eu vi que vocês receberam as 10 dicas. Quem não recebeu ainda, depois a gente pode compartilhar. Mas essas 10 dicas são as 10 dicas do programa que a gente usa para simplificar documentos e para escrever documentos de forma simples. Então, a gente senta com a equipe, olha para o documento, vê quais são as palavras difíceis, quais são os termos técnicos, e a gente começa a fazer esse diagnóstico. E, logo em seguida, a gente começa os ajustes, né? Porque é um documento que está em linguagem difícil. Então, a gente vai precisar mudar termos, estrutura. Então, um trecho que estava no começo do documento, às vezes ele não fazia sentido estar lá. Então, a gente muda o trecho de lugar também. E é sempre um trabalho muito colaborativo. E aí, depois, a gente tem essa primeira versão inicial do documento simplificado. E a gente parte para o teste. Então, a gente testa esse novo documento em linguagem simples com o público-alvo, que a gente mapeou junto com a equipe. E é a partir desse teste que a gente consegue realmente entender se o documento está em linguagem simples ou não. Então, se a pessoa que vai usar esse documento, que vai ler esse edital, se ela está conseguindo entender ou se ela não está. E se ela não tiver, a gente precisa ainda fazer algumas mudanças, né? Então, depois desse teste com o público-alvo, a gente volta com a equipe, senta, coleta os aprendizados. Então, olha, durante a entrevista, a gente viu que as pessoas não estão entendendo o trecho que fala sobre quais são os documentos necessários para se inscrever nesse edital. Então, legal, a gente senta com a equipe de novo, reescreve essa parte. Enfim, é um processo bem colaborativo que a gente vai trabalhando ao longo desses 2, 3 meses. E aí, por fim, a gente tem um documento em linguagem mais simples, que é o documento final, diagramado, com uma nova estrutura também. Então, esse é o processo de simplificar documentos que a gente usa a nossa metodologia de linguagem simples. E, por fim, a gente também tem a terceira frente de atuação, que é engajar pessoas na pauta de linguagem simples, principalmente na Prefeitura de São Paulo, mas também no Brasil. E essa é uma das iniciativas que a gente está fazendo agora, nesse momento, compartilhando um pouquinho com vocês o que é linguagem simples, como a gente faz, quais são as 10 dicas. Então, a gente trabalha nessas 3 frentes como os principais pontos para conseguir realmente simplificar a linguagem na Prefeitura, mas também no Brasil. Aqui a gente traz um pouquinho imagens, né, para ilustrar um pouco melhor o que a gente faz nas frentes. Como eu falei para vocês, na frente de sensibilização, a gente faz oficinas, que são oficinas principalmente presenciais agora. Durante a pandemia, a gente fez algumas oficinas virtuais. Mas a gente também tem o nosso curso de ensino à distância, da ENAP. Então, para quem quiser se aprofundar um pouquinho melhor em linguagem simples, eu sugiro que faça o curso de ensino à distância. É um curso que ele tem toda a nossa metodologia, tanto mostrando as 10 dicas, mas ele também mostra um pouco de como que é o processo de simplificação. Então, toda aquela parte que eu falei para vocês de diagnosticar um documento com canetas de diferentes cores, vocês podem ter essa experiência fazendo o nosso curso de ensino à distância. Aqui na frente de simplificar, como eu falei para vocês, a gente faz os projetos, né, de simplificação. Os projetos de simplificação a gente trabalha principalmente dentro da Prefeitura de São Paulo, com secretarias que procuram a gente ou que a gente procura elas, tendo em vista documentos estratégicos. Mas a gente também trabalha com mentorias para equipes externas da Prefeitura que têm interesse em conhecer um pouquinho melhor sobre a metodologia de simplificação. Então, a gente senta com essas equipes, não é um processo de acompanhamento tão próximo, como eu falei para vocês, que é no caso do projeto, mas nas mentorias a gente mostra também como simplificar seu próprio documento para que depois as equipes consigam simplificar outros documentos e que consigam compartilhar também com outras áreas do seu órgão. Aqui eu trouxe um exemplo de um documento simplificado. Esse é um guia simples sobre Covid. A gente simplificou esse documento no ano passado com a Secretaria de Saúde
lá de São Paulo. E o Guia Simples, aqui do lado esquerdo, tá como ele era antes. Então, ele era um glossário com as definições. Então, o que é autoridade sanitária, sintomático, casos acumulados de Covid. E aí, a descrição, bem num formato de dicionário mesmo, sem imagem, sem nada. E a gente passou por um processo de simplificação desse documento com a equipe da Secretaria de Saúde. Então, a gente passou por todas aquelas etapas que eu comentei com vocês. E aí, a gente chegou a esse resultado. Aqui está uma das páginas do glossário que virou o Guia Simples, né? Que a gente deixou esse nome, que glossário é um nome nada fácil. E virou Guia Simples, com ilustrações, com definições bem mais simples também, e que as pessoas que fossem usar esse guia conseguissem entender realmente do que se tratava ali com relação ao tema da Covid-19. E aqui também a gente traz um pouquinho sobre imagens, né, e exemplos do que a gente faz na terceira frente de atuação, que é de divulgar a pauta. E, para quem não sabe, a gente participou da fundação da Rede Linguagem Simples Brasil. A Rede Linguagem Simples Brasil é atualmente uma das maiores e reconhecidas redes de linguagem simples aqui do país. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho melhor também sobre o movimento e as diferentes atuações dentro do Brasil, vocês podem dar uma pesquisada na rede, no site da rede, é só colocar Rede Linguagem Simples Brasil, e aí vocês vão encontrar um pouquinho melhor sobre esse movimento ao longo do país. E aqui, para fechar um pouquinho a nossa atuação, eu trouxe para vocês a nossa trilha. Como eu falei para vocês, a gente tem as 3 frentes de atuação. A gente reuniu essas frentes em uma trilha de linguagem simples. Quando a gente pensou nessa trilha, a ideia é que toda pessoa que tenha contato com a metodologia de linguagem simples, a partir do programa, ela consiga ir se desenvolvendo a cada fase. Então, ela começa na fase inicial, ali com as 2 oficinas de linguagem simples escrita e falada, mas as oficinas, elas são bem rápidas. Então, ela tem duração de 3 horas, cada oficina, e a pessoa ela não consegue absorver toda a metodologia, né? Claro, ela aprende as 10 dicas, ela tem a parte prática, mas a metodologia de simplificação é uma metodologia que não dá ali para aprender em 3 horas. E pensando nisso, a gente colocou como próximo passo da trilha de simplificar a construção de projetos juntos de simplificação. Então, como eu falei para vocês, a ideia é que todo servidor e servidora ou equipes da prefeitura que entrem em contato com a gente querendo desenvolver um projeto de linguagem simples, que eles passem por essa trilha, tendo um momento de sensibilização, depois simplificando o documento, aprendendo a simplificar esse documento, para depois de aprender a metodologia de simplificação, que essas pessoas consigam ser elas próprias as multiplicadoras de linguagem simples, né? Então, a gente fecha a nossa trilha com essa formação de equipes para que elas consigam simplificar os seus próprios documentos. E aí, pensando nessa trilha, a gente lançou recentemente a coleção Como Fazer Oficinas de Linguagem Simples. A gente tem 4 materiais, 2 guias e 2 mini-guias, e são materiais que mostram o passo a passo de como você pode fazer uma oficina de linguagem simples dentro do seu próprio órgão. Então, uma pessoa que nunca teve contato com linguagem simples, que se interessa pela pauta e que queira facilitar oficinas, ela pode pegar esse material que a gente construiu, que ela vai ter todo o apoio. Então, desde como que eu posso montar uma oficina, como eu chamo as pessoas, como que eu escolho o local da oficina, mas também durante a oficina, então, o que eu devo falar, qual a apresentação que eu devo fazer, quais que são as dúvidas, quais que são as resistências sobre esse tema que podem surgir. E no pós-oficina também. Então, eu preciso enviar materiais depois para as pessoas que foram embora. Como que eu sistematizo os dados da oficina? Então, esse é um material bem legal. Ele está disponível no nosso site. E para quem tem interesse em desenvolver oficinas de linguagem simples dentro do seu próprio órgão, acho que esse é um bom começo. Acho que vocês vão curtir bastante esse material.
E aí eu vou passar a palavra de novo para a Mar, que ela vai apresentar um pouquinho das nossas 10 dicas de linguagem simples. Obrigada, Gabi. Bom, pegando o gancho do que a Gabi estava falando sobre o nosso guia de oficinas, a gente trouxe aqui uma amostra de parte do que a gente costuma trabalhar nas nossas oficinas, né? É claro que a gente não vai conseguir fazer todas as dinâmicas que a gente faria por limitação de espaço e tempo, mas para quem tiver interesse, toda a apresentação que a gente vai fazer aqui, ela também está presente, o passo a passo, slides, falas, materiais, está presente no nosso guia também, que vocês podem acessar no site. Bom, então, quais são as nossas 10 dicas básicas para tornar um texto mais simples? A gente divide as 10 dicas, essas que vocês receberam no começo do evento, em 3 grupos. O primeiro deles é escolha palavras simples. Então, vai ter muito a ver com o nosso vocabulário mesmo, né? O Vitor trouxe alguns exemplos no começo da conversa de palavras que a gente acaba usando muitas vezes, né, dentro do serviço público. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente quer simplificar nossa linguagem é nas palavras, né? Quais são as palavras que a gente está usando? Em seguida, simplifique suas frases. Então, como que a gente faz para transformar aquelas frases difíceis do diário oficial, mas que se reproduzem também em outros materiais, em outros textos, em frases mais simples e diretas? E, por fim, pense na apresentação do seu documento. Então, aqui a gente traz um pouco de elementos do direito visual, né, que pensa como trazer imagens, elementos gráficos para apoiar também a compreensão do texto. Então, começando pela nossa primeira dica, né? Evite usar siglas, jargões e palavras técnicas que o seu público não conhece. Então, imagino que, assim como na Prefeitura de São Paulo, vocês também usem bastante siglas, né? É uma coisa que está na cultura do setor público. Então, lá na SMIT mesmo, além da sigla SMIT, que é a sigla da secretaria, a gente usa siglas como CASP, COGEP, todo o setor tem a própria sigla. E aí aqui a gente está falando de siglas que não necessariamente a gente precisa usar, né? Então, acho bem legal quando a gente traz esse exemplo aqui, porque eu mesma, quando eu entrei como estagiária lá em 2019, estranhei muito a sigla PMSP, né? Porque, enfim, pensei, PMSP não é Polícia Militar de São Paulo? Mas é a sigla da prefeitura que aparece em muitos dos nossos materiais. E a dica aqui é justamente evitar usar sempre que possível, principalmente quando a gente está falando com pessoas que não são da nossa equipe, que não trabalham no mesmo setor que a gente, ou às vezes uma pessoa que acabou de chegar na equipe e a gente continua falando, né, um monte de sigla para lá, sigla para cá, e a pessoa leva pelo menos 1 ano, que foi o tempo que eu levei, para entender e decifrar todas as siglas que a gente usa. Então, o ideal é que, quando a gente precisar usar, de fato, a sigla, a gente coloque ela por extenso logo em seguida, né? Aquela regrinha da BNT. Mas, sempre que possível, não usar, né? Então, na linguagem falada, principalmente, a gente sabe que a sigla ela cumpre muito papel também de facilitar a comunicação, porque, enfim, cada secretaria tem um nome gigantesco, cada órgão também tem um nome gigantesco, mas é pensar também o quanto que faz sentido colocar aquela sigla ali, que também não ajuda, né? A pessoa que não sabe o que ela significa não vai achar fácil só porque a sigla está ali, o nome está abreviado. E aí, além disso, nessa dica, a gente também fala sobre jargões e palavras técnicas. Então, um pouco do que a Gabi trouxe sobre as palavras específicas de cada setor, né? Então, se a gente vai conversar com o pessoal que trabalha no TI, eles vão usar palavras do TI entre si, às vezes para falar com a gente. Enfim, a gente chama a pessoa do TI na nossa mesa, ela vem perguntar, mas você já conectou no servidor?
para uma pessoa que não sabe o que é exatamente um servidor, se vocês me perguntarem o que é, eu não vou saber descrever, porque não é a minha área. Não é óbvio, né? Então, às vezes, a gente usa esses termos no dia a dia porque tem a ver com a nossa formação, com a nossa área de trabalho, mas não necessariamente todas as outras pessoas que não são da mesma área precisam saber o que aquilo significa. Então, evitar essas palavras e explicar mesmo, né? Então, se vê uma pessoa de uma outra área com uma dúvida específica, a gente realmente vai no automático e já começa a responder usando a nossa linguagem, as siglas, os jargões da nossa área. E é importante a gente ter muita atenção para a pessoa que está perguntando. Como que ela está reagindo? Ela está balançando a cabeça? Será que ela está entendendo mesmo? Ou só está fingindo que está entendendo, né? Então, explicar mesmo, pensando que é uma pessoa que provavelmente não conhece nenhum dos termos e processos que a gente está falando. Então, explicar para uma pessoa, partir do pressuposto que a pessoa não sabe nada sobre o assunto. E isso também sobre as palavras técnicas, né? No geral. Então, no guia sobre Covid-19, esse foi um grande desafio, porque a área da saúde tem os seus próprios termos, né? Que são bem específicos e que, em alguns contextos, é necessário usar aquele termo, porque senão vai estar cientificamente errado, vai passar uma informação incompleta. Mas como que a gente explica esses termos técnicos também para que uma pessoa não precise ter feito medicina, ter feito enfermagem, para entender o que está sendo comunicado? E aí, passando para a nossa próxima dica, a gente traz essa frase exemplo, né? O advogado deverá pagar indenização à Advocacia Geral da União por denegrir a imagem do diretor. Alguém sabe ou tem ideia do que tem esquisito nessa frase? Denegrir. Exatamente. E o que está por trás dessa expressão, né? A quem ela se refere? Pensando no sentido da frase, né? Quando essa notícia diz o advogado vai ter que pagar uma indenização por denegrir a imagem do diretor, dá a entender que ele difamou o diretor, né? Mas quando a gente vai olhar para a origem da palavra denegrir, assim como para a origem de tantas outras palavras da língua portuguesa que estão na gramática, a gente percebe que são palavras que são resquícios aí da história do nosso país, né, do passado no nosso país, dos quase 400 anos de escravização das pessoas negras, né? E essas palavras, naquela época, tinham um sentido específico e eram usadas naquele contexto específico, mas hoje, em um contexto diferente, apesar da gente muitas vezes não se dar conta, elas acabam perpetuando aquelas ideias, né? Então, eu acho que denegrir é uma das que aparece bastante, mas outras palavras também, como criado mudo, outras expressões, vêm sendo divulgadas, né? Pensando na origem semântica mesmo, o significado literal dessas palavras. Então, o que seria denegrir literalmente? Denegrir seria tornar negro. E por que tornar negro tem o sentido de difamar ou sujar, tornar sujo, né? Tornar negro seria sinônimo de tornar sujo. Então, isso se relaciona com a nossa segunda dica, que é não use palavras pejorativas e discriminatórias. Então, aqui a gente vai trazer uma lista de palavras que a gente pode evitar usar, né? Ficar mais atento aí à nossa comunicação. Palavras como mulata, judiar, lista negra, deficiente, que hoje a gente já sabe que é um termo capacitista, né, que traz quando a gente fala de palavras pejorativas, né, que trazem esse sentido negativo, né? Essa pessoa, ele é um deficiente, né? E é errado, passa uma ideia errada sobre um grupo específico. A palavra homossexualismo, ao invés de homossexualidade, traveco, macumbeiro, índio. Então, são palavras que até pouco tempo atrás a gente usava e, enfim, sem pensar muito sobre o significado, né? Mas hoje, sabendo um pouco da origem,
que elas têm, a gente já conhece outras palavras e expressões que são mais inclusivas e respeitosas com todas as pessoas. Então, hoje a gente já usa pessoa com deficiência, homossexualidade, né, que tira aquela ideia que a gente tinha até ali os anos 80, 90, de que a homossexualidade era uma doença, né, por isso o pós-fixo ismo, e travesti, pessoa indígena, assim por diante, né? Então, a gente acha importante trazer esse tema como uma dica de linguagem simples, porque no fim das contas, se a gente quer incluir todas as pessoas na nossa comunicação, a gente não pode correr o risco de ofender nem perpetuar nenhum tipo de preconceito contra essas pessoas. E aí a gente traz essa outra frase, né? Pesquise sobre o direito do idoso a. Esse é uma outra estrutura que também está presente na gramática da língua portuguesa e que a gente vê muito, né? Eu acho que principalmente nos materiais da prefeitura, porque, enfim, tem a coisa de querer incluir, então está sempre idoso a, servidor a. E qual que é o problema dessa construção? Nesse outro exemplo, a gente mudou ali o finalzinho da frase e ficaria: pesquise sobre o direito da pessoa idosa, né? E qual que é a diferença? Na nossa terceira dica, a gente fala sobre a linguagem inclusiva, né? Então, um dos problemas dessa frase que eu trouxe aqui é que o leitor, que pessoas que têm deficiência visual usam para ler textos na internet, enfim, em outros programas, ele não consegue ler de forma tão fluente essa construção aqui, né, de idoso a, que está ali entre parênteses. E mesmo a gente falando, né, soa meio esquisito falar idoso a, servidor a. Por mais que a gente escreva assim, na fala, essa construção não funciona, ela não é fluida, né? E também, justamente por não ser fluida, que dificulta para pessoas que já têm algum nível de dificuldade para entender textos simples e interpretar textos, né, se deparar com uma construção como essa. E, além de tudo, essa é uma construção que mantém, né, o padrão de palavras no masculino para se referir a pessoas de diferentes gêneros, e não inclui também pessoas que não se identificam em nenhum desses dois gêneros binários, né? Então, nessa dica, a gente vai falar sobre a linguagem inclusiva, que é um pouco diferente da linguagem neutra, que também está em grande discussão, em debate, dentro, enfim, na sociedade como um todo, mas também dentro do governo, que tem a ver com, ao invés de usar o masculino genérico, né, então, se a gente parar para pensar, seria estranho se eu me dirigisse a vocês como todos aqui presentes, sendo que olhando daqui eu vejo que a maioria é de mulheres, né? Então, ao invés de dizer este é um direito básico que deve ser garantido a todo cidadão, a gente pode dizer este é um direito básico que deve ser garantido a todas as pessoas. E por que todas as pessoas, né? Porque a ideia da linguagem inclusiva é substituir palavras que estão sempre no masculino por palavras que já existem na nossa língua, que já estão na gramática, que a gente já usa no dia a dia, e que não tenham marcação de gênero, né? Então, quando a gente diz pessoa idosa, quem que é essa pessoa idosa? Pode ser um senhorzinho, pode ser um senhor de 60 anos, uma senhora, ou, assim, pouco importa, né, qual que é o gênero dessa pessoa, mas é uma pessoa idosa que está nessa fase aí dos 60 a mais. E a mesma coisa para as outras comunicações que a gente usa, né? Então, a gente tem feito exercício também, a gente sabe que é uma mudança difícil de fazer, porque a gente já está tão acostumado com caros servidores, os servidores da Prefeitura de São Paulo, os servidores dos governos estaduais, né? É uma coisa muito arraigada, que aí quando a gente vai pensar, tá, mas como que a gente fala então, né? Pode parecer muito estranho. A gente tem feito o exercício de usar, nesse caso que eu mencionei,
pessoa servidora, né? As pessoas que trabalham na prefeitura, né? Independente do gênero com o qual elas se identificam. E essa é uma forma de incluir também, pensando no limite que ainda existe, né, com relação à linguagem neutra, que ainda não é uma linguagem amplamente difundida, que todo mundo conhece, todo mundo sabe usar e não causa nenhuma dúvida, né? Então, aqui a gente consegue incluir esses grupos que muitas vezes são minoritários, são excluídos das políticas públicas, mas também garantir que qualquer pessoa consiga entender o que a gente está falando e o que a gente está escrevendo. E aí aqui a gente traz 2 exemplos. Um deles é uma campanha no Jornal do Ônibus, da SP Trans, lá de São Paulo. A equipe de marketing da SP Trans foi vencedora no ano passado do Prêmio Sampa, que é o Prêmio de Inovação da Cidade, na categoria de linguagem simples, né? Então, no prêmio, a equipe foi premiada pela campanha Ponto Final ao Assédio, que circulou lá na cidade de São Paulo em todos os ônibus e que depois também teve a campanha Ponto Final ao Racismo, e foi uma campanha muito grande que gerou muita discussão, né, e muito impacto nas pessoas que usam o serviço de transporte todos os dias. E aqui a gente traz um exemplo de outro jornal do ônibus, de uma situação comum, assim, né, que já diz, respeite o espaço das outras pessoas, né? Então, a gente poderia ver comumente um jornal como esse, uma comunicação como essa, dizendo, respeite o espaço do outro. Ok, né? É o que a gente está acostumado a ver. É o que a gente já tem naturalizado como normal. Mas foi feita a substituição, né, pela equipe da SP Trans por respeite o espaço das outras pessoas e ok, né, o sentido da frase não muda, né? Parece algo mínimo, mas que para quem está lendo faz muita diferença, né? É até mais amigável de se ler. Outro exemplo que a gente traz é do Guia Simples sobre Covid-19, que a Gabi também trouxe um pouco antes. Então, o que a gente tinha no glossário, na primeira versão dele, né, estava como servidor autorizado que trabalha na área de vigilância em saúde da Secretaria Municipal da Saúde e tudo mais. E aí, passando pelo processo de simplificação, a equipe chegou nessa versão aqui, né, onde diz pessoa que trabalha na vigilância em saúde. Ela garante que as ações e serviços de saúde pública estejam dentro da lei e é autorizada a isso por meio de documentos oficiais, como portarias e decretos, né? Então, é uma forma de ampliar aí, né, as pessoas com quem o público-alvo da nossa comunicação, identificar de uma forma mais inclusiva as pessoas de quem a gente está falando. Passando para a nossa próxima dica, a gente traz esse exemplo de frase. As ações serão realizadas concomitantemente. Talvez muita gente aqui nem ache concomitantemente uma palavra tão difícil, né? A gente tem exemplos muito piores de palavras que a gente usa dentro da prefeitura. E esse é um exemplo comum de palavra que a gente usa, né, que já está aí, também faz parte, uma das palavras que a gente aprende, inclusive na escola, na faculdade, quando a gente está aprendendo coerência e coesão, né? Então, a gente usa concomitantemente como um artifício mesmo, textual, que deixa o texto mais fluido, mais bonito, por assim dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, será que todas as pessoas entendem o que essa palavra significa? Se a gente vai pensar de novo naquele cenário, né, de analfabetismo brasileiro, mas também analfabetismo na cidade de São Paulo, a gente tem uma realidade de uma parcela significativa da população que não consegue entender textos simples, tem dificuldade para entender e interpretar esses textos. Uma outra parcela da população que muitas vezes nem chegou aí à escola, né? Então, como que a gente garante que até essa pessoa que faz parte desse perfil, né, consiga entender as nossas comunicações? Então,
A nossa próxima dica tem a ver com a escolha das palavras, né? As atividades acontecerão ao mesmo tempo, e traz esse ponto para a gente tentar evitar usar mesmo palavras que sejam difíceis para o nosso público-alvo. Ah, mas como que eu vou saber se é difícil? Para mim, concomitantemente, é fácil. Eu uso o tempo todo, vejo as pessoas usarem, não tem nenhuma dificuldade. Mas, de novo, né, a gente precisa tentar partir do parâmetro da outra pessoa. Ah, mas eu não sei quem são as pessoas que vão ler o meu texto. Ok, então a gente parte de novo do pressuposto que tanto uma pessoa que tem dificuldade de leitura e interpretação vai precisar entender aquele documento, tanto quanto uma pessoa que passou pela universidade, que já está no serviço público há um tempo, né? Então, a gente precisa escolher ali uma linguagem que sirva para esses dois grupos de pessoas. Então, alguns exemplos, mas a gente poderia listar vários outros, de palavras que a gente pode substituir anteriormente por antes de, ou posteriormente por depois de, outro sim por também, né? Então, ajuda muito a gente pesquisar sinônimos mesmo, né, das palavras para conseguir simplificar as nossas frases sem perder o sentido, né, que a gente quer passar. A nossa quinta dica também fala sobre palavras e vocabulário. E ela use verbos que expressam ações diretas. Então, um exemplo seria substituir identificação por identifique. Outra coisa que a gente aprende bastante quando a gente está aprendendo a escrever, artigo de opinião, redação e tudo mais, a usar palavras com essa terminação, né? Identificação, realização, né? E, muitas vezes, esse tipo de palavra causa confusão para quem está lendo, porque, na verdade, são palavras abstratas, que seriam aqui um verbo atuando como substantivo, né? Seria o verbo identificar, só que ao invés de usar ele no formato de verbo, a gente transforma em um substantivo, né? Em um nome. Então, a gente traz esse exemplo para tentar olhar para a diferença, né? Então, pedimos que faça a identificação do usuário que estará fazendo uso do serviço em questão. Pedimos que se identifique. Ou você pode se identificar, por favor? Ponto, né? Isso vale tanto para a escrita quanto para a fala, né? E por que a gente fala sobre essas palavras concretas, né, que expressam ações diretas? O verbo aqui ele aparece como verbo e ele aparece em um modo verbal que diz exatamente para a pessoa o que ela precisa fazer. Vou pedir que você se identifique, diga o seu nome, faça o cadastro, né? Então, trazer o verbo ali para quem tem dificuldade de leitura, interpretação de texto, dizer diretamente o que a pessoa precisa fazer, o passo a passo, como se você estivesse falando com a pessoa mesmo, ajuda muito e faz muita diferença. A nossa sexta dica, que é sobre frases, evite escrever frases com mais de 20 palavras. E por que esse número, né, 20 palavras? Esse número é uma média, tá? De uma frase que seja direta, né? Que ela seja direta, objetiva e que não seja tão comprida para não arrastar muito o assunto que a gente está falando, né? Então, muitas vezes a gente encontra frases e a gente escreve frases também de 40, 50, às vezes até 60, acontece bastante, e sem perceber, né? E o problema desse tipo de frase é que, para quem está lendo, quanto mais longa e menos pausas tiver no texto, mais difícil é de entender. Aquele texto que você começa lendo, chega no final, você recupera o fôlego assim e não lembra mais o que estava sendo dito lá no começo da frase. Então, a dica é sempre tentar enxugar o texto, tirando palavras que estão ali
e que, se eu tirar, não vai fazer nenhuma diferença no sentido do texto, eu ainda vou estar passando a informação que eu quero, só que eu vou estar indo direto ao ponto, né? Então, aqui a gente acha interessante trabalhar bastante com pontuação também, porque às vezes a gente dá várias vírgulas, várias pausas, que poderiam ser um ponto final ali no meio da frase, né? Quebra a frase em duas frases, para deixar a leitura mais tranquila. Este outro exemplo de frase. Ontem à tarde, a coordenadora entregou os requerimentos essenciais para a distribuição da vacina. Então, tem ali algumas palavras, né, que a gente poderia dizer que são jargões, como requerimento, essencial, né? O que é algo essencial? Algo importante. Distribuição, que é uma palavra, é um verbo que está ali como substantivo também, mas tem outra coisa errada com essa frase que poderia estar melhor. Quem que é o sujeito dessa frase, né? Quem que é a pessoa que está entregando os requerimentos essenciais que são tão importantes, né, para a distribuição da vacina? A coordenadora. Então, ela é a pessoa mais importante, a única pessoa importante ali nessa frase, né? E qual a diferença se a gente inverte a ordem da frase e coloca ela no começo? Essa frase aqui, que é uma frase curta, pode não parecer tanto, mas faz muita diferença se o sujeito está no começo da frase, porque eu já começo a leitura sabendo, tá, a coordenadora. Então, eu sei quem vai fazer alguma coisa. Então, a coordenadora entregou os requerimentos. Então, eu não dou brecha para que eu comece a leitura da frase e só vou descobrir lá no meio da frase ou lá no final da frase quem foi a pessoa responsável, quem foi o órgão responsável, de quem que a gente está falando, né? Então, a nossa próxima dica fala sobre as frases na ordem direta, né? Nessa ordem que a gente aprende lá na escola, nas aulas de gramática, de sujeito, verbo e predicado. E é muito sobre a gente também conseguir escrever frases mais diretas, né? Sem muitos rodeios, sem muitos floreios. Essa frase que eu trouxe aqui de exemplo, a gente também usa com muita frequência, né? No e-mail a gente vai falar, ontem à tarde foram entregues os documentos, etc. E tudo bem, né? Tem a ver com como a gente aprendeu a escrever, e esse é um modo de escrita também que vem da escrita literária, né? Então, nos livros de literatura, a gente vê muito disso, de era uma vez, ontem à tarde, né? Então, você começa ali a contar uma história para chegar até a parte importante que você quer escrever, né? E, em outros contextos, que não são o de obras literárias, não necessariamente a gente precisa escrever assim. Fica mais bonito, né? Traz um pouco essa coisa da linguagem literária, que é mesmo muito bonita, mas que pode causar confusão. Então, ao invés de dizer rapidamente a servidora escreveu o documento, a gente pode dizer a servidora escreveu o documento rapidamente, ou a servidora escreveu o documento muito rápido. Ponto. E, por fim, antes de entrar nas últimas dicas, a gente traz essa reflexão, né? Será que a formatação é importante para que o texto esteja simples? Muito, né? Então, a nossa 8ª dica use títulos e subtítulos para organizar o seu documento. Então, isso aqui também pode parecer algo óbvio, né? Claro que eu vou colocar título no meu texto, no meu documento, mas às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente até esquece de colocar o assunto no e-mail. Então, a gente traz essa dica que é muito valiosa para a organização das informações que vão estar no texto. E, além de usar o título e o subtítulo, é muito importante que a gente mantenha sempre a mesma fonte e estilo desses títulos e subtítulos. Então, ok, o título, ele é o nome do texto, ele traz o tema do texto, então ele precisa estar destacado. Eu vou destacar ele deixando a fonte em negrito, eu vou deixar em uma cor diferente? Ok. Os subtítulos, eles também são nomes,
né? Eles trazem temas para partes do texto, mas que estão abaixo do título. Então, eles são importantes, mas não tão importantes quanto o título. Então, eles precisam estar destacados, todos na mesma cor. Se tiver em negrito, todos vão estar em negrito. Se tiver em itálico, todos vão estar em itálico. Mas eles não podem estar ali chamando mais atenção do que o título do documento. E aí, aqui a gente traz um exemplo da nossa carta de serviços, lá da Prefeitura de São Paulo, que é feito pela equipe da Central 156, e ela tem essa organização definida por decreto. Então, todos os serviços da Prefeitura precisam ter uma carta de serviço, e toda carta precisa ter esse modelo aqui, né? Então, a gente tem o título da carta, que é o serviço de denunciar abuso financeiro e econômico de pessoa idosa. Essa carta ainda não foi simplificada. É uma carta que a gente trouxe aí de um projeto que a gente está começando. E aí, os subtítulos, que são a parte fixa das cartas, eles vêm ali em caixa alta, né? Então, essa carta precisa ter o que é o serviço, quando solicitar, quem é o público-alvo, quais os requisitos, documentos e informações, quais as taxas ou preço público daquele serviço e assim por diante. Então, esses subtítulos, eles precisam estar destacados, porque a pessoa que vai ler essa carta de serviço, que pode ser uma pessoa que quer fazer uma denúncia e vai acessar o site do Portal 156, mas também pode ser uma das atendentes ou um atendente da central telefônica 156, né? Então, essa carta, ela serve aí a diferentes públicos, e todos esses públicos, eles chegam nessa carta por um motivo. Eles querem alguma coisa. Ah, eu quero saber que serviço é esse. Como eu faço para solicitar esse serviço? Né? Então, ter os subtítulos ali em destaque ajuda nessa organização visual. Então, eu bato o olho, procuro e já consigo achar a informação que eu quero sem precisar ler o texto inteiro. Além disso, a nossa dica número 9 traz os elementos visuais, diagramas, tabelas e gráficos como muito importantes também para a leiturabilidade do texto. Então, faz muita diferença se a gente tem um texto no site, um e-mail, qualquer tipo de comunicação escrita que seja um texto corrido, né, de 10 parágrafos. Você olha para um texto assim e pensa: nossa, bastante coisa, né? Será que eu quero ler esse texto? Acho que não. Ainda mais hoje que a gente está cada vez mais acostumados a querer consumir uma informação curta e rápida, né? E faz diferença se esse mesmo texto ele tiver intercalado com foto, imagem, um gráfico que vai ajudar a ilustrar uma informação numérica, por exemplo. Então, esses elementos, eles são muito importantes e podem fazer muita diferença, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de interpretação. Então, se eu olho para um texto sobre um tema que eu não conheço, que eu já sinto que eu vou ter dificuldade, faz diferença se tem uma ilustração ali do lado para me apoiar. Então, eu bato o olho na ilustração e penso: ah, então é sobre isso esse texto aqui. Ok, já começo entendendo um pouco melhor. E também isso me motiva a querer continuar a leitura. Aqui a gente traz outro exemplo do Guia Simples sobre Covid-19, onde a gente usou tabelas e gráfico, né, sobre a média móvel de 7 dias. Então, aquela média que aparecia todo dia no Jornal Nacional, quando o Bonner falava sobre a média móvel daquela semana, se os casos estavam crescendo ou diminuindo. Depois de ter visto muitos jornais nacionais falando sobre isso, acho que a gente meio que talvez tenha internalizado. Ah, ok, é o número de mortes dessa semana. Mas o que é mesmo a média móvel de 7 dias? Né? Esse foi um dos temas que o guia quis trazer. Né? E para explicar essa conta, que não é simples se você for parar para pensar, né? Não é simples e nem é óbvia, a equipe resolveu trazer essas tabelas, né, para ajudar aí na explicação. Então, além de explicar que a média móvel é um número total de casos de uma doença nos últimos 7 dias
dividido por 7, a gente também vê embaixo um exemplo. Então, no exemplo abaixo foram usados 10 dias para calcular a média móvel. Então, tem ali os dias, o número de casos em cada dia, a média móvel, né, que foi o resultado da conta, e do lado um calendário marcando uma semana inteira. Então, para dizer, olha, esse período aqui é um período de uma semana, e quando a gente está falando de média móvel dessa semana, a gente está falando dessa quantidade de dias aqui, né? E embaixo a gente tem um outro gráfico que faz o comparativo, né, entre os dias, os números de casos em cada semana. Então, esse seria um exemplo de como usar. Por fim, use marcadores de tópicos quando precisar separar informações dentro de um parágrafo. Então, esse caso aqui vão ser de informações que estão dentro de um parágrafo corrido. Então, às vezes, é aquele famoso abrir 2 pontos, né? Então, os documentos que você vai precisar são os seguintes, 2 pontos. E aí você continua escrevendo dentro do parágrafo quais são os documentos ou quais são os pontos importantes do texto que vão ser tratados ali. E quando a gente lista, seja uma lista de documentos, seja uma lista de compras, seja uma lista de conceitos, por que a gente não pode destacar, né, tirar do texto essa lista e colocar de uma forma mais visual, né, mais organizada? Então, faz muita diferença se essas informações estão corridas e perdidas, entre aspas, dentro do texto, e se elas estão destacadas, estão fora, né, estão em uma caixa em destaque. Porque para a pessoa que vai ler o documento, se ela está querendo saber quais documentos ela precisa levar para acessar um serviço, qual é o passo a passo para acessar um serviço, ela bate o olho no texto e já vê que tem uma lista ali. Tem alguma coisa em tópicos, alguma coisa 1, 2, 3, 4, 5, então, isso aqui é importante. Então, ali eu já acho a informação que eu preciso e ela já está, listada, né? Então, não vou precisar ler o texto, procurar dentro do texto qual é aquela lista, né? O que eu preciso para acessar aquele serviço. E, bom, as nossas 10 dicas são essas. A gente traz um exemplo de como usar tópicos, que é do edital do Prêmio Carolina Maria de Jesus, que foi publicado esse ano. Esse edital, que é de um prêmio literário, ele foi feito em parceria com o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, que também trabalha com linguagem simples, e é uma indicação que a gente traz uma referência. Quem quiser pesquisar, depois ele está disponível na internet, no site do Ministério da Cultura, e é um exemplo ótimo porque ele vem, além de estar simplificado, ele é apresentado de uma forma muito diferente do que os editais que a gente está acostumado a ver, né? Então, ele tem toda uma organização visual específica, convidativa, e traz exemplos como esse aqui, né? Então, o que pode fazer com que uma inscrição não seja aceita? Não serão aceitas as inscrições: A, que descumprirem regras e condições desse edital; B, que não apresentarem todos os documentos exigidos; e C, fora do prazo de inscrição. Pronto, né? Já sanei a minha dúvida. E no exemplo ao lado também, quais gêneros literários você pode inscrever? Conto, crônica, história em quadrinho, poesia, romance e roteiro de teatro. Então, percebe que as informações parece assim, principalmente nesse exemplo da direita, parecem informações curtas, assim, podia estar dentro do texto. Só que elas estão organizadinhas ali, né? Uma debaixo da outra, com um ponto indicando antes de cada uma. E para quem tem essa dúvida, vai olhar para a forma como essa informação está organizada e não vai ter dúvidas, assim, tipo, ok, são esses tipos, são esses gêneros literários listados aqui. Queria agora abrir um espaço também para vocês fazerem perguntas, dúvidas. Eu sei que é bastante coisa. Esse é o conteúdo que a gente costuma abordar em uma primeira oficina de linguagem simples e escrita, então é uma sensibilização mesmo. A ideia é que a gente traga a discussão
da importância da linguagem simples e alguns exemplos para indicar aí alguns caminhos para simplificar a linguagem. Então, a gente tem outro microfone que o Vitor está segurando ali, então, quem tiver alguma dúvida e quiser levantar a mão, que aí a gente leva o microfone até você. Na verdade, o meu não é uma dúvida, né? Eu trabalho na prefeitura, mas a gente trabalha na ponta, que é o que a gente fala descentralizado, né? Avaliando o que você falou, é muito interessante, porque eu acho que a gente perde, entre aspas, muito tempo, entendeu? Porque, por exemplo, a prefeitura coloca lá um decreto, a gente não entende. Aí o pessoal do RH, coitados, eles não conseguem fazer o serviço deles. Porque se saiu hoje de manhã, eles passam o dia inteiro respondendo pergunta. O dia inteirinho, a cada dois, quando ele desliga o telefone, toca. Então, eu acho que, de uma certa forma, isso agiliza o nosso trabalho, quando a linguagem é mais simples. E a gente sofre isso na ponta também, porque, às vezes, o prefeito vai lá na televisão e fala lá do decreto, tudo tal. O nosso serviço lota, porque ninguém entendeu nada, só prestou atenção na última palavra, e aí vai lá para perguntar para a gente. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, é muito interessante. Agiliza muito o nosso trabalho e o desgaste, porque você fica o dia inteiro falando a mesma coisa, né? E assim, a gente, que nem eu trabalhava no DAS, né? Que é o Distrito de Assistência Social. Então, a gente lidar com um público, igual você falou, eu tenho pessoas alfabetizadas, eu tenho pessoas que não são alfabetizadas, então eles vêm muito para a gente com aquela questão da dúvida. E a gente tem que se policiar muito, porque eles fazem aquela cara de interrogação e a gente fica no automático. Aí eles ficam assim, aí a gente percebe pela fisionomia, caramba, errei, não deu certo, vamos começar de novo, entendeu? Então, eu acho que é um processo, né? E ele é muito importante. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Ali atrás. Que aí eu aproveito para comentar no final. Tudo bem, boa tarde. Daquela frase que você mudou, a coordenadora, a posição, eu não sei se por eu estar aqui eu não consegui ler direito, mas eu fiquei com uma dúvida do tempo. O que aconteceu ontem à tarde? A coordenadora distribuiu o documento ou foram entregues as vacinas? Boa. Ali atrás também. Se vocês quiserem se apresentar, falar o nome, antes da pergunta. Oi, Mar, boa tarde. Só complementando o que a colega falou, eu fiquei com a mesma dúvida, porque quando a frase ficou desinvertida, na verdade, né? Porque, teoricamente, ela estava invertida, ela não estava sujeito ao verbo e predicado. Quando colocou o tempo no final da frase, eu comentei com ela que eu falei, para mim ficou ambígua a frase. Então, o que teoricamente serviria para simplificar, para mim, pelo menos, complicou, porque eu fiquei em dúvida, a mesma dúvida, se a coordenadora entregou o requerimento ontem ou se a distribuição das vacinas ocorreu ontem. Então, acho que é um detalhe importante para a gente realmente se atentar na hora da gente escrever, porque às vezes a gente quer facilitar e para nós está muito clara a mensagem, mas pode gerar dúvida para quem está, né, para o receptor da mensagem, para quem está lendo ali, isso pode ficar confuso, né? Então, é importante a gente se atentar. Eu gosto muito de pedir para algum colega ler, principalmente quando tem que dar muitas orientações, dá uma lida aqui, tá claro, tá objetivo, né? Que é porque às vezes para mim tá claro, mas para o outro não tá. Boa. Mais alguém? Não? Tá bom. Começando por essa dúvida, né, sobre a ordem direta e indireta, esse ponto que você trouxe é muito importante, né, da gente
pedir opinião para uma outra pessoa. Porque, exato, às vezes a gente vai estar escrevendo, vai estar achando que está simples, pode não estar. Esse ponto de ter ficado ambígua a frase realmente, para mim, pelo menos, não tinha saltado, né? E por que faz tanta diferença a gente perguntar para outra pessoa, né? Primeiro porque a gente vai ter esse olhar de fora, mas também porque a gente vai conseguir ter uma percepção melhor da pessoa que, de fato, precisa daquele documento ou daquele texto. Então, quando a gente fala de linguagem simples, a gente tem dentro da nossa metodologia o teste com público-alvo, né, que é muito importante, que tem a ver com, ok, eu estou simplificando um edital de chamamento público, né? Então, eu vou reescrever esse edital e como vou reescrever a partir das 10 dicas, vou fazer as marcações, vou trocar a ordem das frases, vou encurtar as frases, mas como que eu vou saber de verdade se aquele documento está mais simples, né? Eu posso, sim, mostrar para uma colega de equipe, ela vai trazer uma visão de fora, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma pessoa que conhece o tema daquele edital, conhece o serviço, conhece a parte legal. Então, a gente sempre tenta priorizar também nesse processo de teste a consulta do público-alvo. Então, ok, é um edital de chamamento público para selecionar uma organização do terceiro setor para gerir um serviço específico. Então, vamos chamar uma pessoa que trabalha em organização social ou já trabalhou em organização social, que não necessariamente tem o mesmo nível de escolaridade que o nosso, né? Porque ela, sim, vai ler, né? Ela tem ali uma percepção crua, por assim dizer, né? Ela não conhece necessariamente aquele serviço, ela não necessariamente conhece os meios legais, né, que regem aquele edital, e ela vai ler e aí ela vai dizer, né, tipo, nossa, isso aqui ficou confuso, isso aqui ficou ambíguo, ou isso aqui ficou, né, estranho. E aí, a partir disso, a gente reescreve para chegar numa versão final simplificada. Então, esse é um ponto muito importante. E aí, dialogando com o que você trouxe aqui na frente, não sei se foi você ou outra pessoa que precisou sair, sobre o tempo, né? Então, a gente fala muito da linguagem simples como uma linguagem cidadã, né, para aproximar as pessoas do governo, e é realmente esse o principal objetivo. Mas, além de facilitar a leitura, o entendimento da pessoa que está do outro lado, a gente também quer facilitar a nossa vida, né? Então, casos como esse do RH, que recebe ali vários questionamentos, muitas dúvidas, ou do decreto que é assinado pelo prefeito, e a gente que está do lado de dentro, depois que se vire, né, para explicar como as coisas funcionam, é um problema real, assim. Então, esse problema na comunicação, ele traz muitas consequências para a gente também. É um e-mail que a gente precisa ligar para falar, pera, o que você quis dizer mesmo? Não entendi. E aí só a pessoa explicando, né, por telefone que a gente consegue. Ah, então era isso que você queria que eu fizesse, né? Até problemas maiores mesmo, como no exemplo desse edital que a gente mencionou, lá da Secretaria de Direitos Humanos, de um edital de chamamento que não recebe inscrições, porque as pessoas não conseguem chegar até o final da inscrição, né? Ela não consegue entender quais são os documentos que ela precisa anexar, que tipo de documento ela tem que ir atrás, né, para apoiar ali no processo. E aí a gente que precisa tanto, né, que o edital seja publicado, que o processo de inscrição aconteça, a seleção também, para que a gente tenha, então, uma organização selecionada para gerir aquele serviço que é tão importante, a gente não consegue, né? Então, imagino que seja uma coisa que gere muita frustração, né? A gente percebe muito isso nas equipes com quem a gente trabalha, que é isso, você às vezes fica um ano ali trabalhando em um documento, em um normativo, em um decreto, em um edital, e você acaba se deparando com essas barreiras, né? Então, acho muito importante a gente olhar para a linguagem simples como um facilitador mesmo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Então,
é muito sobre a gente enviar um e-mail e a pessoa responder assim, imediatamente, porque ela entendeu exatamente o que a gente precisava dela, sobre a gente não precisar atender mais de uma vez uma mesma pessoa, porque na primeira vez ela já entendeu logo de cara o que ela precisava para acessar o serviço, e assim por diante. Bom, passando para a etapa final aqui da nossa conversa, a gente queria aplicar com vocês, rapidamente, uma atividade prática. Vocês receberam aí, junto com a folha das 10 dicas, uma folha menor, a folhinha laranja, com esse texto aqui. E que texto é esse? Esse é um texto que foi publicado no site do Ministério da Saúde, tá? A gente pegou como exemplo. E, bom, eu vou fazer a leitura rapidamente dele, e aí, em seguida, a gente comenta. A aquisição e distribuição de repelentes, realizada pelo Ministério da Saúde, com recursos relativos ao crédito extraordinário em favor do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, Lei número 13.310, de 7 de julho de 2016, visa oferecer a gestantes integrantes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, PBF, proteção individual contra as principais arboviroses urbanas, dengue, zika e chikungunya, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e comprovadamente relacionadas à ocorrência de microcefalia em nascituros. Então, assim, alguém conseguiu entender o tema? Qual que é o tema central? Além do pessoal da saúde. É um texto difícil, assim, né? E, bom, a gente quer sugerir que vocês usem essa folha que vocês receberam, pessoal, que vocês usem essa folha que vocês receberam para tentar reescrever esse texto, tá? E aí vocês podem usar um pouco das 10 dicas, mas da forma que vocês acharem que faz sentido, tudo bem? Não tem certo nem errado, não é uma prova, a gente não vai recolher essa folha, ela fica com vocês. A gente vai dar 5, 10 minutinhos para vocês se reescreverem e daqui a pouco a gente volta para conversar, tudo bem? Tá. Esse texto ele foi publicado no site do Ministério da Saúde para divulgar a distribuição dos repelentes. Então, podem pensar que é um texto que vai ser lido tanto por órgãos de dentro do governo, órgãos de controle, imprensa, mas também para as pessoas que são público-alvo desse serviço, tá? Então, esse texto, digamos que ele poderia ser base para vários tipos de comunicação que vão para vários públicos. Tudo bem? Mas pensem principalmente na pessoa que usa o serviço, ok? Pronto. Gente, eu acho que nem todo mundo recebeu a folha, mas com certeza tem alguém do lado que recebeu, então quem quiser fazer com a pessoa que está do lado, quem não tiver um caderno para apoiar, pode escrever no celular mesmo, no bloco de notas, é um exercício mesmo, ok? Pronto, pessoal? Acho que deu tempo aí de vocês reescreverem, trocar uma ideia, né, com o pessoal do lado. Bom, agora eu queria saber de 2 ou 3 pessoas que queiram compartilhar como foi a experiência, né, de tentar reescrever esse texto. Quem quer compartilhar? Aqui. Pode passar o microfone. Obrigada. As gestantes atendidas pelo programa... Desculpa te interromper. Gente, só vamos fazer silêncio aqui para ouvir, por favor. Obrigada. As gestantes atendidas pelo programa Bolsa Família
receberão repelentes comprados pelo Ministério da Saúde. Usar repelente protege seu bebê durante a gestação contra as doenças Zika, dengue e chikungunya. Essas doenças podem causar microcefalia. Proteja seu bebê, use repelente. Aí, entre parênteses, a lei número 13.310, de 7 de julho de 2016. Boa. E o que você achou? Você achou difícil, fácil, simplificar? Eu acho que não consegui colocar todas as informações, mas que, na verdade, depende do público. Uhum. E aí eu poderia colocar mais coisas entre parênteses. Pode ser assim? Não, estou perguntando mais para saber como foi para você mesmo, porque esse é um ponto importante, vai depender do público, claro, mas também da gente conseguir selecionar qual que é a informação mais importante desse texto, né? Qual a informação que eu quero passar? Estão sendo distribuídos repelentes para gestantes, e que é importante o uso. Exatamente. Então, ir direto nessa informação e ver que informações que talvez nem precisassem estar ali, né? Ou poderiam estar embaixo, em caixa menor. Então, tem várias formas de simplificar esse texto. Mas, obrigada por compartilhar com a gente o que você reescreveu. Mais alguém quer compartilhar? Não? Ali atrás. Boa tarde, meu nome é Juliana. É uma oportunidade interessante, porque mesmo quem trabalha com comunicação, que é o meu caso, muitas vezes vira um desafio a gente, né, traduzir as informações para as pessoas, né? E eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o curso do ENAP. Eu já fiz faz algum tempo, e o curso é muito gostoso de fazer, é simples, né? E eu recomendo aqui para todos, que eu gostei bastante, tá? Bom, a forma que eu desenvolvi aqui, eu fiz só um rascunho, tá? Eu começo falando, né, o Ministério da Saúde vai oferecer repelentes às mulheres grávidas, eu preferi trocar por esse termo, né? Beneficiárias do Bolsa Família, que o objetivo é a proteção contra as doenças, né, da dengue, zika e chikungunya, que podem causar microcefalia no bebê durante a gestação, né? Aí, em seguida, explicar a microcefalia, por que é importante a gestante se proteger, né, quais problemas graves que pode causar. Que aqui eu não sei explicar, o pessoal da saúde, eu não saberia explicar. E aí deixar para o final toda essa parte burocrática, que a aquisição foi feita lá com o recurso do Ministério do Desenvolvimento, falar da lei, aí deixar essas informações secundárias mais para o final, tá bom? Boa, obrigada, Juliana. E agradecer também, né, o que você comentou sobre o guia. Foi o que a gente construiu lá no comecinho do programa, durante a pandemia, mas a gente fica feliz de saber que tem muita gente ainda se inscrevendo, né, de várias partes do país e usando ele no dia a dia. Bom, a gente viu aqui duas versões diferentes, né, do texto. De novo, não tem um jeito certo, né, exato, não tem uma fórmula. Se você cortar tal e tal palavra e cortar tal frase, seu texto vai ficar perfeito, né? Claro que cada pessoa ela vai simplificar da sua forma, né, e pensando, claro, no público-alvo, onde esse texto vai ser publicado, veiculado, quem vai ler, né? E o importante desse exercício é justamente experienciar essa etapa de reescrita, né? Porque a gente sabe que esse primeiro passo de simplificar um texto dá um medo muito grande, né? Que a gente tem medo de errar, a gente tem medo de deixar alguma informação incompleta, né? A gente tem medo muitas vezes de, sei lá, a CGM bater na nossa porta porque um normativo específico não foi mencionado, né? Então a gente sabe que existem muitas coisas em jogo quando a gente está se comunicando enquanto prefeitura, enquanto pessoas que trabalham no serviço público. A gente trouxe um outro exemplo, né,
das várias possibilidades aí do que seria simplificar esse texto. Então, a gente poderia reduzir ele, né, cortar aí algumas informações, palavras, e ele ficaria assim: o Ministério da Saúde começou a distribuir repelentes para pessoas grávidas que fazem parte do programa Bolsa Família. O objetivo é prevenir doenças como dengue, zika e chikungunya, que podem causar microcefalia nos bebês enquanto ainda estão na barriga. As doenças são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti. E aí embaixo, os repelentes foram comprados com recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. Encontre mais informações na lei tal, no link, né? Então, a gente tem ali uma informação que é importante, porque tem a ver com a transparência, né, da gente dizer que recurso é esse, de onde vem o dinheiro, né? Mas será que a pessoa que está gestante precisa buscar esses repelentes? Ela quer saber? Será que é uma informação importante para ela? Talvez não, mas a gente deixa ali a informação em menos destaque, né, para caso a pessoa que está lendo queira consultar. E aí ali a gente tenta trazer direto ao ponto, né? Se isso aqui é uma notícia, a gente está contando alguma coisa. A gente está contando que o Ministério da Saúde começou a distribuir os repelentes, por que está distribuindo, para quem está distribuindo, por que essa campanha existe, né? E aí, inclusive, adicionaria ali uma caixinha do lado, explicando exatamente o que é microcefalia, né? Ou pelo menos os sintomas. Acho que para quem não é da área da saúde, como eu, por exemplo, eu sei que microcefalia é uma doença e que ela traz muitos riscos, né? Causa deformidade ali enquanto o bebê ainda está sendo gerado, mas não necessariamente eu vou saber como isso se manifesta, quais são as consequências disso, né? E para a pessoa que está gestante, provavelmente ela lê também, se ela não conhece, não sabe o que é exatamente microcefalia, ela sabe que é ruim, né? Então, acho interessante também deixar como uma informação a mais ali, caso a pessoa queira saber exatamente do que se trata e tudo mais. O mais importante aqui é a pessoa saber que ela tem direito de ir na UBS retirar o seu repelente, né? Bom, obrigada por compartilhar com a gente como foi esse processo de reescrita. A nossa conversa ela acaba por aqui, né? A gente queria agradecer novamente pela oportunidade, pelo convite de vir conversar com vocês e ouvir um pouco também de quais são as dificuldades que vocês enfrentam aqui na prefeitura. E aqui eu trago um pouco das informações de quem é a equipe do Programa de Linguagem Simples, né? Além de mim e da Gabi, a gente tem Ika e a Ismaila, que é nossa estagiária, que não puderam estar aqui hoje. E no Linktree, nesse QR Code, vocês conseguem acessar o site do programa e as pastas com todos os materiais que a gente produziu. Enfim. E é isso, pessoal. Muito obrigada de novo. Oi? Muito alto. E aí, pessoal, gostaram? Foi muito bom, né? Eu queria te tirar uma dúvida aqui. Tem muita gente da saúde aí, entendeu? Olha, bastante gente da saúde mesmo. Bom, rapidamente, eu só queria falar algumas coisinhas. Da dica número 1, eu ia compartilhar um fato que aconteceu esses dias. Na nossa secretaria, tem um departamento que é o DGDP, que é de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. E aí apareceu uma pessoa lá, esses dias, acho que 2 semanas atrás. Aqui que é o DGP, que é aqui do de Gestão Predial. Então, você vê que são coisas totalmente diferentes. A pessoa queria falar sobre reforma do layout, só que em algum momento falaram DGP para ela confundiu com o DGDP, e aí enviaram ela lá para o nosso andar por conta de uma sigla, né? E outra coisa que eu queria falar, na dica número 2, que você fala sobre não usar termos pejorativos, né, e discriminatórios, a gente tem um guia de terminologia que está no nosso site, né, no Sou Servidor. É um guia, acho que vocês não conhecem, né, é um guia sobre
as palavras, né, mais adequadas a serem usadas, tanto na administração pública, mas como na sociedade em geral. Então, isso é uma ferramenta muito significativa, muito importante e poderosa para vocês poderem implementar a linguagem simples, né, no local de trabalho de vocês. Então, usem o guia, acessem lá no site Sou Servidor, o nosso guia de terminologias. Queria falar mais uma coisa também. Esse aqui foi o pontapé inicial do que a gente vai fazer também, que é um programa também de linguagem simples aqui na Prefeitura, né? Essa é a primeira palestra. A gente vai disponibilizar no nosso site Sou Servidor. Se vocês não conhecem o site, coloca no Google, Sou Servidor, tudo junto lá, que vai aparecer a primeira coisa, vai ser o site, Sou Servidor. Lá tem a aba do nosso laboratório, do GentiLab, e lá a gente vai disponibilizar o material sobre linguagem simples nosso, que ele também é muito embasado no material de vocês, né? E outros materiais também que são existentes, né, na administração pública no Brasil em geral. E também, futuramente, a gente vai fazer oficinas. Nesse site vai ter um link, vocês podem acessar no link lá, de linguagem simples, e vocês podem colocar a sua matrícula, né, seu nome, a secretaria e o que vocês desejam participar das oficinas. Também tem um lugar para fazer upload de arquivos. Se vocês já tiverem algum tipo de arquivo que vocês queiram trabalhar em cima, com linguagem simples, vocês já podem fazer o upload. Mas não é obrigatório. Se vocês quiserem só bater um papo, vocês podem também entrar lá e colocar o nome de vocês. Beleza? Fechado. Bom, eu queria agradecer novamente a Maria Alves e a Gabriele por estarem aqui. E eu só queria convidar aqui o Edson Lins, que ele queria dar uma palavrinha rapidamente. Rapidinho a gente já encerra, viu, gente? Edson Lins, por favor. O Edson Lins é diretor executivo da Educorp lá da Unicamp. Boa tarde, pessoal. Queria cumprimentar a liderança aí, a iniciativa que começou lá, também a Prefeitura de Campinas. Satisfação aqui em ver o Fábio Custódio, a gente já se conhece aí de outros embates, né? E dizer que é uma alegria ter recebido, até peço desculpas aqui para a Isabela, porque a gente demorou um pouquinho na resposta, mas ter recebido o convite para a gente fazer a parceria. E na sexta-feira estaremos recebendo vocês lá. E aí, vamos pensar no seguinte, né? A Prefeitura se relaciona com a população toda de Campinas permanentemente. Então, olha a importância de um tema como esse. A Unicamp, em escala mais específica e menor, também se reporta muito à população de Campinas. Então, se a gente juntar as nossas façanhas aí, Campinas vai ganhar muito. Então, é nesse sentido que é uma alegria mesmo. Só queria pedir uma licença para chamar o Tiago aqui. O Tiago, no programa que nós temos na Unicamp já, ele é o principal instrutor. Ele é lá de Limeira, mas ele tem tido uma dedicação imensa a esse tema. É uma palavrinha rápida, mas que a gente vai dar sequência lá na sexta-feira. Muito obrigado. Parabéns, Fábio. Boa tarde, pessoal. Sou o Tiago, eu sou um servidor da Unicamp e um privilégio vir aqui acompanhar esse evento, porque o nosso curso de linguagem simples lá na Unicamp foi embasado no material do 011 Lab, que é uma referência muito grande para a gente. Na Unicamp nós já temos praticamente 500 pessoas capacitadas, nós temos cursos que são contínuos e que as pessoas fazem atividades até de diagnósticos de texto e depois da correção ou de propor novos procedimentos já com linguagem simples. E lá a nossa preocupação é tão grande tanto com o serviço que vai ser prestado à população, mas também internamente, nos processos que nós temos e as integrações entre os órgãos. Porque nós tínhamos, às vezes, algumas dificuldades de interagir, de fazer também com que, de uma área para outra, haja uma facilidade, haja uma maneira mais fácil de se comunicar e facilitar processos. Então, só parabenizar o trabalho, vem muita coisa pela frente, tem muita questão de se transformar em leis, e lá na Unicamp a gente gosta muito e sabe da importância desse assunto dentro do que a gente faz no dia a dia. Obrigado. Gente, a última coisa, eu falei que não ia agradecer nenhuma autoridade, mas eu gostaria de agradecer a maior autoridade que está aqui, que é a minha equipe, a Isabela, a Patrícia, cadê? Patrícia e o Lucas,
Eles são autoridade porque eles mandam mais em mim do que o Fábio, hein? Mas é isso, gente. Muito obrigado a todas as pessoas presentes aqui. E é isso. Boa tarde e um bom descanso para vocês. Obrigado.